De volta já aqui com Bem Assim, e chegou a hora do quadro Hora Mais Saúde com a jornalista Gabriela Garrido, que já está aqui com a gente, lindíssima, maravilhosa. Muito bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia a todos que estão nos assistindo agora. A gente teve uma semana bem tranquila, Sim. né? Apesar da Covid aí, eu venho com uma notícia assim sempre que eu não quero vir aqui tocar o terror e falar do número de mortes, não. A gente quer falar também de coisa boa na área de saúde, né, Mara? É isso mesmo. Então vamos lá ficar muito bem informada aqui com as principais notícias da semana na área da saúde. Gabi, qual que é a primeira notícia que você vem trazendo pra gente? Isso, a gente vai falar hoje sobre automedicação. Tem a ver com a Covid-19? Tem sim, porque é o período que a gente está passando de pandemia. Mas reparem só, eu aposto que você aí em casa deve ter uma farmacinha, né? Porque é normal a gente ter uma sobra de remédio ali, coloca na gaveta para quando precisar, né? Eu mesmo tenho até receita guardadinha lá na pasta para quando eu preciso. Mas a automedicação, na realidade, gente, ela é muito perigosa e exatamente agora na pandemia o uso está sendo desenfreado, viu, Mara? Muita gente indo na farmácia só comprando, né? Exatamente, exatamente. Porque, né, esse foi um alerta essa semana da Sociedade Brasileira de Imunologia e Alergia, né? Porque como essa doença é uma doença ainda pouco conhecida, muita gente quer usar medicamento por conta própria de forma preventiva, como é o caso da ivermectina, mas que não existem ainda estudos que comprovam a eficácia. Então, assim, o uso indiscriminado, né, desse remédio, ele pode provocar efeitos colaterais, né? Agora, vamos puxar um pouco a situação para quem está fazendo tratamento, né, para a Covid-19, que usa, por exemplo, um caso bem comum, é a azitromicina associada à cloroquina em alguns protocolos. Que são remédios fortes, né? Porque a azitromicina ela é um antibiótico. Isso, e já aí você tem de cara um efeito colateral, de interação medicamentosa que a gente chama. Então, nesse caso por aí, a pessoa já pode ter problema de fígado, o órgão pode vir a não funcionar mais, inclusive, e arritmias cardíacas. Olha só que perigoso, gente. Então, é necessário, e a Sociedade Brasileira de Alergia, né, Imunologia, fez esse alerta essa semana para que as pessoas tomem cuidado também com o que escutam. Porque muita gente pensa que muitos medicamentos são eficazes e, na realidade, a gente precisa sempre, gente, ter orientação médica, não caiam nessa. Exatamente. Então, nada aí, tá? A gente reforça aqui esse alerta para que você não fique se automedicando, porque pode ser que esses remédios acabem aí trazendo outros problemas para vocês. Temos mais notícias? Sim, sim. Esse é o Fevereiro Roxo, né? Sim. Como a gente fala aqui, todo mês tem uma dedicação a algumas doenças, né? Esse mês é o lúpus, o mal de Alzheimer e também a questão aí da fibromialgia, né? A gente vai tocar mais na fibromialgia aqui porque de 2% a 4% da população mundial experimenta essas dores causadas pela fibromialgia, que são terríveis. Elas começam bem específicas, mas vão tomando parte de todo o corpo na região muscular. Imagina, Mara, você conviver no seu trabalho todos os dias com essas dores. Né? Horrível. É horrível. Então, esse mês é dedicado à fibromialgia especificamente também para que haja mais formas de tratamento, né? Para que sejam os estudos mais evidenciados em cima dessa doença, para que mais pessoas, para que essa parcela da população, ela possa ter uma vida ainda mais saudável, tá? Então, lembrando, Mara, que a fibromialgia, ela causa cansaço, inclusive a depressão. E aí, as doenças, né, crônicas, elas são muito afetadas pelos transtornos mentais que a gente acaba tendo. Nossa, ou seja, ainda é um problema que ainda pode acabar desencadeando outros, né? Exatamente. Então, fica aí mês, né, no mês de fevereiro, esse alerta para você sempre estar aí se cuidando, né, em relação a essas doenças, principalmente da fibromialgia. Isso. Temos mais? Sim, sim. Nós temos as imagens aí sobre o caso da moça na China. Sim. Bom, gente, é importante alertar. Mais uma semana a gente vem aqui falando de cirurgia plástica, lembrando que a gente alerta aqui sempre para que vocês procurem mais saber do seu cirurgião ou da clínica que vocês estão visitando antes de realizarem um procedimento. Porque vê só que curioso esse caso. É uma moça jovem, uma chinesa, tá?
ela buscou apenas consertar o nariz dela ali na pontinha. Sim. Né? Então, ela procurou uma clínica, né? Lembrando, depois eu vou explicar o panorama da China, como funciona, mas ela procurou essa clínica, não pesquisou muito, foi lá, fez o procedimento, um cortezinho aqui e ali, arrebitou um pouco o nariz. Só que o que aconteceu? Poucos dias depois, ela notou que o nariz dela ficou, né, mais uma questão de formigamento, ela teve uns sintomas estranhos. E aí ela fala assim, foram 4 dias de glória. Nossa. E aí depois o nariz necrosou, ficou aquela pontinha preta. A gente tem até imagem, vamos ver se a gente coloca aí, por favor, a imagem dessa chinesa, né? Esse caso aconteceu ela é atriz, na China, né? foi? Inclusive, fez vários filmes lá na China e saiu literalmente dos holofotes. Disse que pensou até em coisas piores, né, contra si mesma, por questões mentais, porque ela não estava aguentando a pressão estética que ela exerceu sobre ela mesma. E a gente volta a falar de pressão estética porque realmente isso tem a ver com como que nós conseguimos nos sentir, né? Se a gente quer consertar alguma coisinha para se sentir bem, aí tudo bem, né? Mas a gente precisa também pensar interiormente se a gente realmente precisa daquilo, né, Mara? Então, agora fazendo um panorama da situação da China, que eu falei que iria comentar, lá na China, Mara, existem concursos de beleza para pessoas que fazem esses mini procedimentos estéticos, você acredita? Ela na Ásia, na verdade, eu acho que essa questão da beleza ela é muito cobrada. Exatamente, né? Na Ásia sim, bem colocado. E o que acontece? No caso da China, como há uma alta demanda na procura por procedimentos estéticos, no caso dessa chinesa mesmo, ela procurou uma clínica e essa clínica, imagina, tem milhares de clínicas como essa que na realidade não buscam por cirurgiões qualificados, porque a demanda é tão alta que essa especialização, no caso, ela ficou bem reduzida à vista dessas pessoas que procuram, né, por esses procedimentos. Sim. Então, o caso dela, essa clínica que ela procurou já havia recebido uma série de reclamações, 5 sanções administrativas entre março e outubro de 2020, além dessas muitas reclamações. Mas ela sabia? Ela não pesquisou, ela não pesquisou Pela falta da pesquisa, novamente. Aí a pessoa acaba se prejudicando, né, ficando com essas marcas, porque são marcas que, na minha opinião, elas vão além do físico. Exatamente. Elas mexem com a sua autoestima, elas mexem com o seu psicológico e tudo isso aí acaba afetando muito, né? Você. Exatamente. Eu vou até fazer um quiz lá no meu Instagram hoje para vocês se perceberem. Como é que vocês estão lidando com a pressão estética hoje em dia? Eu quero que vocês respondam lá e pensem, mentalizem como é que é essa questão da autoestima que você está lidando, né, no momento. Pois é, ó, tá aí, ó, a foto, né, a imagem. Infelizmente, ela acabou ficando com essa marca. Tudo isso pode mudar. Tudo isso poderia ter sido diferente, né? Se não fosse essa pressão. A gente colocou essa foto bem de longe, assim, para vocês não ficarem bem assustados, porque realmente de perto é uma coisa bem feia mesmo, tá, gente? Mas olha, acabou saindo aí dos holofotes, perdendo bastante dinheiro. Pois é. Então vamos pesquisar melhor, tá? Quando a gente vai fazer algum tipo de procedimento. Próxima notícia, Gabi. A gente continua falando de autoestima, mas agora para a gente falar de Feng Shui. Você sabe o que é Feng Shui? Não sei, me explica. Eu vou terminar essa edição de hoje para a gente falar de uma notícia boa, de uma dica, porque eu gosto sempre de trazer uma coisa legal no final, uma coisa que as pessoas não gostam. E a gente não vai ter carnaval esse ano, não vai ter esse momento de alegria. Então, por que não utilizar esse momento, ressignificar esse momento para a gente planejar as nossas ações, esse ano, as nossas metas, porque tudo é possível num ano novo, né? Então, assim, o Feng Shui, ele vem exatamente para nos ajudar, que ela é uma arte milenar de harmonização nas nossas vidas. Ela serve também para que a gente harmonize os ambientes onde a gente vive, para a gente tirar aquela carga negativa para quem acredita em energia. Então, gente, o que é que o Feng Shui fala? Ele fala que o cerne de tudo está na nossa autoestima. Como que a gente se percebe? E aí ele dá para a gente um roteiro de 10 dicas que ele diz que é infalível, né? Sim. No caso, baseada em 2 filosofias, confucionismo e a outra é o taoísmo, tá? E aí ele fala exatamente, tem até uma mandala, se vocês puderem na edição colocar pra gente essa mandala, exatamente, olha ela aí. Então, vocês estão vendo aí, ó, que cada parte da nossa vida, relacionamentos, criatividade, amigos, sucesso, corresponde a uma cor diferente.
Tá? E uma dessas dicas ele dá pra gente, fala que a gente deve focar sempre nas cores vermelho e amarelo para esse ano. Sim. Porque são as cores que a gente, no caso, precisaria recuperar do tempo que a gente passou de isolamento do ano passado, o maior tempo, né? Então, para 2021, o sucesso e os relacionamentos. Exatamente. A gente passou tanto tempo longe de quem a gente gosta. E aí as outras dicas são tão simples, gente. É a gente se acordar de manhã, se olhar no espelho e falar para o espelho o que você vê. Quais são as suas maiores, mais bonitas características? O que é que você... Porque ali, ó, na sua autoestima, você está se alimentando. Então, você falar para o espelho o que você vê, aquilo ali vai mudar o seu dia. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença, gente. Então fica aí essa dica para você conhecer mais sobre o Feng Shui, não é isso? Exatamente. Conhece mais, pesquisa aí na internet para você ficar mais ciente do que é que se trata essa arte milenar e que tem ajudado muitas pessoas ao longo desse tempo. Gabi maravilhosa, obrigada mais uma vez pela sua participação Mara. aqui. Contatos redes sociais, vamos colocar aí para o pessoal também te acompanhar. Ah, tá, exatamente, para vocês participarem lá do quiz, né? @Gabriela_Garrido, tá? Gabriela normal, escrita normal, tá, gente? Eu espero vocês lá. Muito bem, então, Gabriela Garrido lá no Instagram. Vai lá, acompanha a jornalista aqui que está toda quinta-feira com a gente, trazendo as principais notícias da área da saúde da semana aqui conosco. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Mara. Até a próxima quinta, gente. Bom dia, até a próxima quinta. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também, tá? Pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, a partir de 9h30 da manhã, naquele clima de sextou, tá? Eu conto com você. Então, grande beijo, continue acompanhando a programação da TV Mar.